Tá, mano, imagina o seguinte cenário. Você tá num bar, conversando com os amigos sobre vilões. E de repente, cara, alguém solta assim: qual é o vilão mais assustador que você já viu em um anime? A maioria vai falar, cara, o cara mais forte e tal, o que tem mais poder. Mas, mano, One Piece provou que não é sobre poder. Porque aqui a gente tem vilões que não tem planos de dominação global. Eles são maus por razões completamente diferentes. E sabe qual é o assustador, cara? É que cada um deles faz sentido, mano. Cada um representa um tipo diferente de maldade que existe no mundo real. Tipo o Arlong, que faz coisas terríveis porque já foi uma vítima. O Crocodile, que trata pessoas como um número de planilha. O Enel, que se acha um deus. O Lucy, que usa a lei como desculpa para matar. O Doflamingo, que quer ver o mundo queimar. O Barba Negra, que tem sonhos, mas sem escrúpulos. O Teria e os Beatles, que são maus por preguiça. E tem mais um, o maior deles, o que tá atrás de tudo. E quando você para pra pensar nisso, cara, é perturbador, mano. Porque o One Piece não só faz vilões, ele faz espelhos da realidade. Reflexos de coisa que a gente vê acontecendo agora, no dia a dia. Então, hoje a gente vai destrinchar as 8 faces do mal em One Piece. E a gente vai entender porque cada um deles é assustador de forma diferente. Esse vídeo foi inspirado naquele trabalho incrível do canal do Son Goten, mano, sobre as faces do mal em Dragon Ball. Eu vi aquilo ali, cara, pensei, dá pra fazer um de One Piece. Então, bora lá, mano. Arlong é o vilão que começa a história como vítima. E isso é crucial, porque ele não nasceu querendo explorar os humanos. Ele foi feito assim. Os homens peixe sofreram séculos de escravidão. Foram caçados, foram vendidos como bens humanos, foram desumanizados. E o Arlong testemunhou tudo isso, vivenciou tudo pessoalmente. Quando você sofre uma injustiça tão profunda, tão sistemática, você tem duas escolhas na vida. Ou você perdoa e tenta ser uma pessoa melhor, tipo o coração, ou você se transforma na coisa que te criou. E o Arlong escolheu a segunda. Mas aqui tá a genialidade narrativa. Ele não se vê como vilão. Na mente dele, ele tá fazendo justiça. Os humanos nos escravizaram, então nós vamos escravizar os humanos. É retribuição, é merecido. Ele transforma a vila numa prisão, cobra tributos brutais, força a Nami a desenhar mapas, e quando a Bell tenta proteger as crianças, ele mata sem hesitação, porque pra ele, aquilo é correção de uma justiça histórica. O assustador do Arlong é que ele prova uma coisa fundamental: o ciclo de ódio é real, a vítima vira opressor. Não é só maldade por maldade, cara, é o ódio justificado que se tornou um ódio descontrolado. Ele desumaniza os humanos, chamando-os de inferiores para anular sua própria culpa, e aquilo funciona na cabeça dele. Ele acredita no que tá fazendo. O Luffy não derrota apenas seu cano. A derrota dele é a destruição simbólica do Arlong Park. O símbolo da opressão cai, e com ele, a ideia de que os homens peixe e humanos nunca podem coexistir. O Arlong, cara, teve razões para sofrer. Ele transformou aquela dor em ódio sistemático. Agora, imagina um vilão que aparentemente não teve motivos. Um vilão que é mau não porque foi quebrado, mas porque simplesmente não se importa com o sofrimento dos outros. Crocodile é o vilão CEO, o vilão que não odeia ninguém, não deseja vingança, não tem ideologia pessoal. Crocodile é puro cálculo pragmático. Em Alabasta, ele não invade porque quer conquistar ou governar, não mata porque se diverte. Ele orquestra uma guerra civil durante 3 anos porque precisa de uma coisa específica: a arma ancestral Pluton. E como ele conseguiu isso? Com manipulações de pessoas em massa. Ele cria uma narrativa falsa culpando o Rei Cobra pela seca devastadora que ele próprio causou usando aquele pozinho mágico. Depois se posiciona publicamente como herói protetor que defende o reino dos piratas, enquanto nos bastidores financia e arma os rebeldes. Tudo ao mesmo tempo, tudo funcionando perfeitamente. E sabe da coisa mais aterradora? Crocodile não sente nada com isso. Milhares de pessoas morrendo e só estática, um custo operacional. Em Baraki Works, a falha significa morte imediata, sem hesitação, sem arrependimento. Ele elimina subordinados como quem descarta papel de impressora, porque para ele, pessoas são peças de xadrez. O Crocodile zomba abertamente de conceitos como amizade, sonhos e honra. Classifica tudo como fraqueza dos tolos. Sua filosofia é resumida em uma frase: apenas os mais fortes decidem o que é justiça. E para ele, a força é igual poder militar e político, e nada mais importa. Crocodile prova que a vilania não precisa de emoção. O vilão mais perigoso é aquele que vê você como número, que tomaria decisões que destruiriam completamente e não perderiam uma noite de sono. É o mal corporativo. É o político que sacrifica cidades por lucro próprio. É o CEO que pensa em pessoas como recursos descartáveis. Crocodile, cara, é um vilão frio como gelo, mas tem um vilão que é quente. Um vilão que não é mal porque é inteligente ou traumatizado. É porque, sinceramente, ele se acha um deus vivo. O Enel é talvez o paralelo mais perfeito de Zamasu de Dragon Ball, porque ambos compartilham o mesmo delírio. Acreditam sinceramente que são seres divinos. Enel tem a logia do raio, a Gorogoro no Mi. Tecnicamente falando, ele é intocável. Ninguém consegue vencer o relâmpago. Ninguém conseguiria tocá-lo. Isso tudo antes do Haki, tá bom? E quando você vive de um poder absoluto por tempo suficiente, você começa, cara, a delirar, cara. Você começa a ter poder
bater e você vai achar uma hora que você é Deus. Ele é o Capitão Pátria. Para o Enel, a humanidade é indigna. Skypiea precisava ser purificada. E aqui vem um assustador, cara. Ele não mata por ódio ou ganância. Ele mata porque está limpando o que não pertence. Tipo um raio caindo numa tempestade. Não é maldade, é o fenômeno natural. Quando ele massacra os habitantes lá da terra de Skypiea, não é genocídio para ele. É um julgamento divino. Porque quem questiona sua autoridade é blasfêmia e merece punição. E aqui vem o mais perturbador. Ele cria um jogo de sobrevivência, onde arbitrariamente decide quem vive e quem morre, e usa isso como entretenimento, porque no fim das contas, a vida humana é irrelevante diante de sua divindade. Ele não se importa com o sofrimento, ele não se importa com validação, uma prova de que ele tá certo sobre ser um deus. Enel é assustador, porque mostra o perigo do poder absoluto sem contrapartida. Quando você não tem ninguém capaz de questionar você para de ser humano, você se torna um conceito, uma força da natureza, um deus falso. E o pior, o Enel não se arrepende quando é derrotado. Ele foge pra lua, porque seu delírio continua intacto. A realidade é que o Sokou não mudou nada na cabeça dele. Enel se acha acima da lei, porque tá acima de tudo. Mas tem um vilão que usa a lei, um vilão que esconde atrás de uma farda, um vilão que o governo oficialmente autoriza a ser mal. Rob Lucy é talvez o mais terrificante em termos de realismo, porque ele não é um deus, ele não é um gênio revolucionário, não é especial de uma forma. Lucy não ingressou na Ship-Pol porque acreditava em justiça. A razão foi explicitamente revelada durante Enies Lobby. Ele ingressou porque desejava matar pessoas, e só o governo poderia lhe dar autoridade para fazer isso sem consequências. É tão simples e tão aterradora quanto isso. E sabe o que é perfeito? O governo não apenas o aceitou, o governo celebrou isso, porque a instituição precisava de gente assim, gente sem escrúpulos, gente que matasse sem questionar. Lucy opera sob um conceito chamado de justiça das trevas, onde o fim justifica qualquer meio, não pelo bem maior, mas pela eficiência pura do massacre. Quando ele elimina a testemunha sem hesitação, é burocracia. Quando mata um subordinado fraco, é sem remorso, é eficiência. Ele trata assassinato como quem preenche um relatório de trabalho. E sabe por que, mano, o Lucy é tão assustador? Porque prova que o mal mais perigoso é aquele que se esconde atrás da autoridade. Crocodile operava nas sombras. O Enel era óbvio, mas o Lucy parece ser legal. Tudo que ele faz tem carimbo do governo. Tudo que ele faz é execução do dever. E isso dá liberdade absoluta para atrocidades, porque ninguém pode questionar a lei. O Lucy é um mal que se veste de herói, mas agora vem um vilão que nem tenta se disfarçar. Um vilão que sabe exatamente o que é mal e se diverte com isso. O Doflamingo é a síntese mais aterradora de One Piece, porque combina tudo que vimos antes. Tem a inteligência do Crocodile, tem o poder do Enel, tem a autoridade do Lucy, mas tem algo que ninguém mais tem: consciência completa de que é mal e aceitação total disso. Doflamingo nasceu como Teriobito, um nobre mundial, vivia em um palácio celestial, era um deus literalmente, até que o seu pai abdicou e acreditou em igualdade humana, e a família caiu no lixo literal em Dressrosa, de nobres celestiais para mendigos, de deuses para o gado. E lá, a criança Doflamingo foi espancada, humilhada e rejeitada por pessoas que antes adoravam sua família. Mas aqui está o ponto: ele não desenvolveu empatia pelos oprimidos, desenvolveu ódio profundo pela mentira, que é moralidade humana. Doflamingo concluiu que a compaixão do seu pai foi a causa da morte de sua mãe, que a moralidade é veneno. Então, ele abraçou uma filosofia simples: não existe certo ou errado, só existe vencedores e perdedores. Sua frase resume isso: aqueles que estão no topo determinam o que é certo e o que é errado. E o Doflamingo governa Dressrosa. Enquanto o governo cura doenças, gera riquezas e todos o amam. Enquanto isso, nos bastidores, transforma cidadãos em brinquedos, vende armas para ambos os lados da guerra, fornece frutas e males pro Kaido, cria conflitos constantes, porque o caos valida sua filosofia, porque os humanos são desprezíveis, que precisam de um rei demônio para governá-los. E ele ri do sofrimento, porque para ele a tragédia é a única verdade cômica do universo. Doflamingo é assustador porque não pode ser salvo. Seu irmão tenta salvá-lo com amor e o Doflamingo mata, porque aceitar o amor significaria admitir que a moralidade existe e que aquilo destruiria seu sistema interior de crenças. Então ele escolhe o consciente, o abismo. O Doflamingo é mau porque decidiu que nada importa, mas tem um vilão que é mau porque acredita em algo, um vilão que tem sonhos genuínos, um vilão que é quase como Luffy, mas completamente invertido. Barba Negra é o espelho obscuro do Luffy, e isso é intencional no design do Oda. Os dois são do clã D, os dois têm sonhos, os dois acreditam que os sonhos dos homens não têm fim, mas interpretam isso de formas opostas. O Luffy quer liberdade para ele e para os seus amigos. O
Teach quer a dominação absoluta. E aqui tá a diferença fundamental. O Luffy busca um destino, ser rei dos piratas. O Teach busca um processo infinito de acumulação de poder. Enquanto o Luffy inspira lealdade através de respeito, o Teach compra a obediência com promessa de saque. Seu ato mais emblemático, matar o Tachi, seu companheiro de quarto, para roubar Yami Yami no Mi, não foi um crime passional. Foi cálculo puro. Uma vida vale menos que o poder. E aqui, cara, vem a genialidade. O Teach esperou décadas. Se escondeu na sombra da tripulação do Barba Branca. Deixou que os outros lutassem enquanto ele observava. E no momento perfeito, na guerra de Marineford, ele atacou o próprio pai. Roubou sua fruta e se autoproclamou imperador. Tudo enquanto deixava Marineford e os revolucionários gastassem suas forças. Barba Negra é assustador porque prova que a ambição sem ética é a força mais destrutiva do universo. Enquanto o Luffy liberta nações, inspira aliados, o Teach escraviza ilhas e suprime vontades. Seu poder da escuridão é a metáfora perfeita. Ele é o vácuo que consome a luz dos sonhos dos outros. O Barba Negra é inteligente, é forte e planejado, mas tem vilões que não precisam de nenhuma dessas coisas. Vilões que são maus por padrão, porque nasceram em cima e nunca precisaram descer. Os Tenryubitos são um tipo de vilão mais irritante, porque não tem nada que justifique sua maldade. Não são traumatizados, não são gênios, não têm objetivos grandiosos, são só idiotas por poder. Criado em Mary Joyce, isolados do resto do mundo, os nobres mundiais sinceramente acreditavam que respirar o mesmo ar que plebeus os contaminaria, que o resto da humanidade é gado. E o Saint Carlos exemplifica perfeitamente isso. No arquipélago de Saboage, ele chuta um homem ferido porque atrapalha o seu caminho, atira no navio porque a enfermeira recusou ser sua 13ª esposa. E a coisa que mais irrita é que ele não pensa em nada disso como maldade, que pra ele é normal, cara, como comprar um sapato novo. A vida humana tem zero valor. Os Tenryubitos não têm poder sobrenatural. Se o Luffy, cara, desse um soco normal neles, cara, os caras já caíam pra trás e morria. Mas não, os almirantes matariam qualquer um que ousasse tocá-los. É o mal da impunidade garantida, do privilégio extremo que remove qualquer freio moral. Os Tenryubitos são assustadores, porque provam que você não precisa ser especial para ser um monstro. Você só precisa nascer no lugar certo e ter um sistema que o proteja permanentemente. Os Tenryubitos são mal porque foram protegidos, criados numa bolha onde ninguém questiona. Mas imagina um vilão que não é protegido, que é quem criou a proteção. Um vilão que não é um rei ancestral, mas um rei por trás de todos eles. Um vilão que tá agindo há 800 anos. E Mu-sama é o tipo de vilão que muda tudo. Porque enquanto todos os outros vilões agem em uma geração, Imu tá agindo há 800 anos. Ele não tá naquele castelo por acaso, sentado no trono vazio, comandando os 5 anciões como marionetes. Sua maldade não é explosiva, não é visceral, é fria, é calculista e eterna. Ela se baseia em uma premissa simples e aterradora. Quem controla o que as pessoas lembram, controlam a realidade inteira. O ato mais emblemático de Imu, a destruição do reino de Loluzia. Ele não só matou uma população, ele matou a ilha da história, usou uma arma ancestral, Uranus, e simplesmente deletou a nação da existência. Declarou que ela nunca existiu. Agora, ninguém no mundo se lembra dela. Ninguém sabe que aquela nação era real. É como se ele reescrevesse a realidade. E sabe o que torna Imu verdadeiramente assustador? Ele conhece tudo. O século perdido inteiro. A Era da Liberdade. O povo de toda a verdade do governo mundial tenta esconder há séculos. Imu o possui. Ele é o guardião secreto de toda a verdade histórica. Ele decidiu que a verdade não existe mais. E cara, e olha só. O Arlong sofre e reage. O Crocodile quer poder e riqueza. O Enel quer validação como Deus. Lucy quer satisfazer sua sede de sangue. O do Flamengo quer ver o mundo queimar. O Barba Negra quer dominação. Os Tenryubitos querem viver em privilégio. Mas Imu quer controlar absolutamente tudo, pra sempre. E ele não fez através da força ou da carisma. Ele fez através do silêncio, através da censura absoluta da história. Enel se acha um deus, mas é só um cara com poder absurdo. Imu é literal um deus. Não porque tem superpoderes, mas porque controla literalmente o que as pessoas lembram e esquecem. Ele determina qual é a verdadeira história. Ele decide quem existiu e quem não existiu. É o tipo de controle sobre a própria realidade narrativa do universo. O motivo de Imu ser mais aterrorizante que qualquer outro vilão é porque ele prova que o mal supremo não é aquele que destrói, é aquele que apaga. E ninguém questiona, ninguém sabe, porque não há registros. Enquanto Barba Negra representa a opressão ativa, o tirano que domina, Imu representa a supressão total da verdade. Você que controla o que você pode pensar e lembrar. E o pior, porque como você revoluciona contra um inimigo que nem sabe que existe? Como você luta contra uma história que foi apagada da existência? Imu é a prova de que o mal mais perigoso não grita, não ameaça, não conquista visualmente. O mal supremo simplesmente reescreve o mundo enquanto ninguém tá olhando.
Então é isso, mano. O One Piece não só faz vilões, faz 8 tipos diferentes de maldade. Do trauma que virou ódio, à frieza corporativa e desumana, ao delírio da divindade, à autoridade institucional abusada, ao niilismo consciente, escolhido, à ambição desenfreada cinética, à ignorância privilegiada e ao controle eterno da história. 8 faces diferentes da maldade, 8 formas diferentes de quebrar o mundo. E por isso que o One Piece, cara, é tão especial, mano. Não tem como você assistir e não amar isso aqui, cara. Não tem. Porque cada vilão, mano, é um espelho do mundo real, um reflexo de algo que existe agora. E quando você para pra pensar, mano, é muito assustador. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, cara, compartilha, porque deu muito trabalho de fazer esse vídeo. E passem lá no canal do Son Goten, que eu peguei essa ideia de vídeo com ele. E é isso aí, cara. Muito obrigado por assistir e tamo junto.